E aí, pessoal? É difícil explicar para alguns, porque eu entendo. O pessoal confiou no papai, não precisou estudar, então ele não tem noção básica de economia, de história, principalmente história, e política. Não consegue entender a diferença do uma política interna, uma política externa, geopolítica, essas coisas. Isso aqui que eu vou falar agora é a simplificação da simplificação da simplificação do quão complicado é a teoria, qualquer teoria econômica. Tu pega 10 milhões e divide por 10 pessoas, tu dá 1 milhão para cada um. Tu pega 10 milhões e divide entre uma população de 100 mil pessoas, dá 100 pila cada um. Então é fácil para esses idiotas que defendem a meritocracia e recebendo uma herança milionária, defender a meritocracia. E é fácil para esses caras destruir o meu discurso, porque eu vou dar 100 pila cada um. Ele e eu, patota dele, vão ganhar 1 milhão cada um. Ganhar no sentido dessa conta que eu estou fazendo, lógico. Nossa economia é muito mais complicada, muito mais ampla, muito mais... E aí ele vai contratar alguns, vai pagar. Esses caras que ganham 1 milhão, vai contratar alguns, vai pagar 1.000 para alguns. E os outros vão receber talvez menos que isso, 50, 100, 1. Ou vão receber dos que foram contratados por essa elite que nos explora por 100. Só que como é que tu vai explicar isso para a população se... Porque eles não conseguem entender quando a gente fala que o que eles estão tentando fazer aqui foi o que fizeram no Oriente Médio. Porque daí eles vêm com aquela desculpa. Não, é que eu não admito o cara matar por causa da religião, se explodir por causa da religião. Quem que admite? O cara pálido. Ninguém admite. Só que tu não consegue entender porque não estudou história, não sabe das coisas, que antes lá eles eram, no Oriente Médio todo, eles eram uma sociedade que nem nós aqui até 2014. Eles viviam, tinham não concordavam politicamente com o outro, mas eles viviam bem, em paz. E o que fez o imperialismo? Foi lá e os dividiu, principalmente com religião. Principalmente dando força para esses caras tipo louco aí que ameaçou o pai de Júlio, ou o cara que entra numa creche, mata 3 crianças machadadas. Em nome de Deus. Eles dividiram lá aquela sociedade foi brigando, e enquanto brigam com o outro não consegue mais voltar. Às vezes tem cara aí que eu não consigo olhar na cara deles, porque me deu um nojo deles. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu devia tentar compreender mais ele, mas às vezes é difícil. Muito difícil, porque, cara, os caras me ameaçaram de morte até e tal, e eu vou fazer o quê? Não, eu sei, e aí eles sabem disso, isso é um projeto do imperialismo para nos dividir, porque nós temos muita riqueza, como o Oriente Médio tinha muita riqueza. Nos anos 60, 70, lá os Estados Unidos viram que eles iam continuar dominando o mundo, imprimindo dólar, claro, mas se eles continuassem mandando na energia, o petróleo é basicamente energia. E tem que explicar que o cara não pode me odiar só porque eu não concordo com ele. Que nem eu, ateu, se eu não concordo na religião dele. Vamos conversar, mas não, tem uns que querem realmente brigar por causa disso. Não, que nem eu falei para uma dessas que vieram me vender negócio de religião, e entre outras coisas que eu falei, mas nós conversando assim, normal, e ela tentava me fazer pensar diferente e tal. Aí no fim eu disse assim, ó, se tu não duvidar, se tu não evolui. Eu vi que ela parou e pensou assim, ela ficou pensando assim, que realmente eu tinha um pouco de razão no que eu disse.
Porque aquele papo que vem, quem criou isso? Tu acha que isso aí veio do nada? Quem criou essa folha? Quem criou essa planta? Não sei o quê. Mas daí, na redução, é a mesma coisa. Quem criou Deus? Deus veio do nada? É a mesma redução. Nós não sabemos. Eles só provam com certeza por causa da fé. Eu não quero ter essa certeza por causa da minha dúvida, só isso. E aí? E aí aí cria esses caras que, em nome de Deus, ameaça o Padre Júlio de matar ele. E se ele matar o Padre Júlio, ou alguém que ouvisse a pita de cachorro, matar o Padre Júlio, eles vão estar do lado de Deus. É a mesma história dos caras que se suicida e homem-bomba lá no médio, que vai receber 7 virgens lá, 70 virgens no paraíso. Mesma história, mesma cabeça, o mesmo uso do coisa. E o mais triste é que quem permite isso é as nossas elites. Por quê? É só ver como é. O mesmo crime que cometeu um cara da direita, que tem muito mais lá da direita que cometeu crime de corrupção, de empregar parente, de o Aécio Neves pedir 2 milhões, só um que gravaram, imagina os que não gravaram pro JPS. Na justiça isso aí passa, não é crime. E na esquerda não passa. Na esquerda até passa na justiça, às vezes passa, demora até um pouquinho mais, mas passa, mas a mídia bate muito mais. E o trabalhador não fica sabendo do AES, porque foi aquele dia, porque foi obrigado a botar, e depois não falou mais nada. Então, esse que é difícil a nossa luta para salvar esse Brasil, essa civilização, nossa civilização brasileira, do atraso absoluto que nem eles conseguiram atrasar o Oriente Médio lá. Bom, os caras brigam, os caras atacam crianças, principalmente as mulheres, que querem estudar em alguns países lá. É o que vai acontecer aqui. Porque o pastor tem que ter gente, os pastores pilantras, tem que ter gente muito ignorante. Ignorante no sentido da ignorância de não conhecer, não saber, não estudar. Para continuar sendo milionário, viajando para Dubai, viajando pra, que nem os Malafaia da vida. Tem que ter ignorância, tem que ter um cara que não pensa só. Vai dar dinheiro, dinheiro, dinheiro e vai rezar para conseguir o que quiser, não vai lutar de outras maneiras. Aí ele nunca vai ver os caras que ganham os 10 caras que ganharam 1 milhão cada um, em detrimento de 100 mil pessoas que não ganharam nada, como do meu exemplo. Abraço!